Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro da Saúde. O Governo, como já percebemos, não está a conseguir criar condições de fixação de médicos no Serviço Nacional de Saúde, pelo que muitos deles acabam por se desvincular devido às deficitárias condições de trabalho que têm no setor público. Muitos dos médicos que ainda não saíram do SNS estão fartos das suas negociações, que não dão em nada, das propostas que não recebem ou que constituem verdadeiramente uma afronta, e o resultado é a multiplicação de greves no setor da saúde, provavelmente o último grito de desespero daqueles profissionais de saúde. O Governo é, pois, incompetente para atrair e reter médicos no SNS e não demonstra ter a mais pequena noção da gravidade da situação que se vive nos serviços de saúde públicos. Ora, é neste contexto que, no passado dia 5 de julho, foi noticiado, e cito, o Governo prepara a vinda de centenas de médicos cubanos. E convém, desde já, sublinhar duas coisas. Em primeiro lugar, o Partido Social Democrata não tem absolutamente nada contra a vinda de médicos estrangeiros para Portugal, desde que tal aumente a acessibilidade dos utentes do SNS aos cuidados de saúde e não ponha em causa a qualidade desses mesmos cuidados. E aqui nunca é demais relembrar que é uma vergonha que o Governo tenha prometido há 7 anos dar médico de família a todos os portugueses e ser hoje o mesmo que deixa 1.600.000 utentes sem médico de família, mais de meio milhão que de quando o Partido Socialista chegou ao Governo em 2015. Ou seja, um êxito, portanto. Em segundo lugar, sublinhar que se o Partido Socialista tivesse viabilizado as iniciativas do PSD, que tem vindo a apresentar reiteradamente no Parlamento, uma das quais propondo a tal contratualização da atribuição das listas de utentes sem médico de família e médicos especialistas em medicina geral e familiar, também dos setores social e privado, por certo que não seria tão necessária esta contratação de médicos estrangeiros no SNS. Mas as coisas são o que são e não parece que o Partido Socialista seja alguma vez capaz de perceber que os interesses das pessoas estão em cima dos interesses políticos. Voltando aqui ao caso desta audição, dias depois da referida notícia, o Sr. Ministro resolveu dizer numa entrevista, e passo a citar, eu li essa notícia no jornal e nem tudo o que veio nos jornais corresponde à realidade. Agora insinuando que teria sido o jornal a inventar a sua notícia. Logo a seguir, é certo, lá veio admitir, embora mansinho, que, e as palavras são mais uma vez suas, passo a citar, nós vamos contratar alguns médicos no estrangeiro para suprir transitoriamente a necessidade de médicos no país, não estando definida nem a quantidade de médicos, nem os seus locais de origem. Em face a esta última resposta, no debate do Estado da Nação, da passada semana, eu próprio tive a ocasião de lhe colocar um conjunto de questões a que o senhor, para variar, não respondeu, dizendo apenas palavras suas, que a contratação de médicos no estrangeiro será feita nos mesmos exatos termos em que o Governo do seu partido o fez em 2012. Com essa não resposta, a verdade é que o Sr. Ministro omite aqui alguns aspectos absolutamente essenciais na abordagem desta questão. Em primeiro lugar, que quem fez inicialmente o acordo com o Estado cubano foi um Governo do Partido Socialista e não o PSD. Em segundo lugar, esquece que o Governo do PSD não fez nenhum acordo, apenas honrou e manteve o acordo que o anterior Governo do PS e o Sr. Ministro, em particular, tinham feito em 2009. E, em terceiro lugar, desvaloriza que a manutenção desse acordo, no que a Cuba concerne, se limitou à renovação do contingente de médicos e não ao seu aumento. Estas omissões não são fruto do mero esquecimento. Pelo contrário, Sr. Ministro, correspondem à habitual tentativa de fuga do Partido Socialista às suas responsabilidades. Esta é uma tática que acaba por ser lamentável, deplorável, mas que não é nova, como bem comprova o facto de ter sido a governação do Partido Socialista, de José Sócrates, a provocar a vinda da Troika há 12 anos, mas logo a seguir os senhores, mentirosamente, falaciosamente, procuraram colar a responsabilidade de intervenção externa ao Governo do PSD, que se lhe seguiu e que teve aqui a ingrata, mas patriótica tarefa de tirar o país do atoleiro da bancarrota que os senhores o tinham lançado. Mas o facto é que estamos em 2023, e a verdade é que o seu Governo deixou agravar enormemente o problema da falta de médicos de família e por isso é que o senhor está aqui mais uma vez, desesperadamente, à procura de médicos estrangeiros no SNS. Ficou aqui no ar uma certa relativização por parte do Sr. Ministro e do Partido Socialista relativamente ao cumprir dos direitos humanos em Portugal. É que está referido
no regulamento disciplinar para os trabalhadores civis cubanos que prestam serviços no exterior, no artigo 8, a linha H, que os direitos humanos certamente não serão cumpridos. E está aqui o documento, que depois peço aqui aos serviços para entregar ao Sr. Ministro. E a pergunta basilar é apenas uma. É uma pergunta concreta. E peço-lhe que me responda diretamente, preto no branco, é se o Sr. Ministro se sente ou não obrigado a respeitar e a fazer respeitar sempre os direitos humanos em Portugal. Esta é a pergunta que eu lhe faço, Sr. Ministro. É esta a resposta que eu lhe peço. É a resposta que eu lhe peço aqui muito simplesmente, que me responda. E se não responder, obviamente, a esta pergunta, pode ter certeza que eu não deixarei de insistir até obter as respostas que elas mesmas merecem e, afinal, o Sr. Ministro devia ser o primeiro a saber que o respeito que o Governo deve ao Parlamento não se mede em palavras de circunstância, mas na efetiva e concreta e leal prestação de contas pelos governantes aos deputados. Muito obrigado.